Irmãos, o tema da minha mensagem nesta noite é transformando os seus obstáculos em oportunidade para o seu crescimento espiritual. Esse tema, irmãos, tem tudo a ver com o que essa irmã Jennifer, na sua oração, que ela falou para os irmãos, que ela profetizou para os irmãos aqui nessa noite durante o louvor. Gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias no capítulo 43 do livro de Isaías, no versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, esse texto, ele me leva a uma profunda reflexão acerca de algumas coisas que envolvem o nosso viver diário. Este versículo, ele fala de água e ele fala de fogo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. Em Isaías 43, irmãos, ao usar essa expressão água e fogo, é uma figura de linguagem. Claro que se tiver um fogo queimando ali fora e você passar pelo fogo, você vai se queimar. E se você não souber nadar e tentar atravessar esse canal, você vai se afogar. Isso é uma metáfora, uma figura de linguagem para poder dizer que se você estiver atravessando um problema, uma dificuldade, você tem que ter consciência de que se você crê que Deus ele é com você, o seu problema ele não vai acabar com você e não vai te levar à destruição. E o Senhor fala que eu serei contigo, que é a confirmação da presença dele na minha vida, a confirmação da presença dele na sua vida. Irmãos, esse texto ele me chamou a atenção porque, na verdade, nós, muitas vezes, na maioria das vezes, todos nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, todos nós enfrentamos problemas na nossa vida, alguns maiores e outros menores, mas todos nós enfrentamos problemas. E muitas vezes, quando nós estamos passando por este problema, muitas vezes nós questionamos o Senhor por que nós estamos passando por aquele problema. Nós fazemos alguns questionamentos com o Senhor, e diante da gravidade do problema, ou dependendo da demora em que aquele problema está tendo para se resolver, você começa a fazer alguns questionamentos, e você começa a perguntar a Deus por que você está passando por aquele problema. Fala: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso não quer me deixar, isso tem me acompanhado há tanto tempo, isso não quer me abandonar? Quero dizer que você pode estar vivendo um problema de enfermidade há muito tempo, e você já tenha tentado com todas as suas forças, com todos os seus recursos, buscar uma alternativa, algo que resolva o seu problema, que cure a sua enfermidade, e você não consegue encontrar uma solução.
você não consegue encontrar uma resposta para o que você está vivendo. Ou então você está passando por uma causa difícil de ser resolvida, e aí você começa a se questionar por que aquilo está acontecendo com você. E aí você começa a fazer comparações, você começa a se comparar com o outro. E aí você fala assim: mas Senhor, eu sou o teu servo, eu te sirvo, eu te sirvo há tanto tempo, eu procuro fazer a tua vontade. Eu já abri mão de tanta coisa pelo Senhor e eu estou aqui, Senhor, agora sofrendo. Não é possível que isso não vai me deixar, que isso não vai me abandonar. E aí você começa a olhar para aquele que está lá fora, para o ímpio. E aí você fala: mas Senhor, eu sou um servo teu, eu tenho feito a tua vontade, eu sou um dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo. Senhor, o meu vizinho é um promíscuo, é um homem que não teme ao Senhor, que faz aquilo que dá na cabeça dele, e é uma pessoa que prospera, é uma pessoa que tudo que ele faz dá certo. Por que isso? Por que o meu vizinho é tão próspero? Sendo um adúltero, sendo um desonesto, e eu, Senhor, que te sirvo, que tenho dedicado a minha vida ao Senhor, tenho passado por tantas lutas, por tantos problemas. E aí você começa a olhar e fala: Senhor, por que de tudo isso? Aí você começa a assistir a televisão e aí você ouve aqueles políticos corruptos. E você fica se comparando e falando: Senhor, o que eu fiz de errado, Senhor? Por que isso não me deixa? Por que eu não consigo me livrar desse problema, dessa angústia? Meu vizinho tem filhos bonitos, saudáveis. Eu, com o meu filho enfermo, tenho perdido noites e noites, tenho gastado todo o meu salário, todo o meu dinheiro para poder comprar remédio. Minha esposa com esse problema, meu esposo com esse problema. E aí você começa a falar com Deus angustiado, entristecido. Por quê? Sendo um servo do Senhor, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, por que você sofre tanto? Irmãos, parece contraditório falarmos destas coisas para nós que somos servos do Senhor. Parece muito contraditório, porque a Bíblia nos fala tantas coisas acerca de prosperidade. O Senhor nos fala tantas coisas acerca das enfermidades, que elas não seriam conosco, que pelas pisaduras nós fomos sarados, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Tantas e tantas promessas de que nós seríamos o povo mais feliz da terra, de que nós seríamos prósperos. Há tantas palavras, há tantas promessas de prosperidade, há tantas promessas de alegria, mas por que tanto sofrimento, Senhor? Por que eu só vivo no vermelho? Por que eu estou desempregado há tanto tempo, Senhor? Isso não tem muita coerência, Senhor, com a Tua Palavra, porque a Tua Palavra não diz isso. A Tua Palavra não fala isso. Por quê que isso está acontecendo comigo? A Bíblia nos ensina, ou o que temos aprendido ao longo da nossa vida na presença do Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina tanto sobre prosperidade, ela fala de abundância, que nada nos faltará. Ela fala da alegria, que nós somos o povo mais feliz da terra. Fala sobre
as enfermidades que nenhum mal nos atingirá. Mas a sua vida está um caos. A sua vida, só Jesus para poder entrar com providência. E você está vivendo uma grande crise, você está vivendo um grande problema, porque você não consegue entender o porquê disso está acontecendo com você. E você já falou tanto isso com Deus, e algumas vezes você já pensou em desistir, você já pensou em desanimar, porque você acha que o que está acontecendo com você não é comum. Não pode acontecer. Não é possível que um servo do Senhor, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, sofra tanto, passe por tanto problema. Se eu tenho procurado fazer a vontade de Deus, se eu sou uma boa pessoa, existem tantos homens maus que matam, que se prostituem, que adulteram, que trapaceiam, e você é uma boa pessoa, mas por que você está vivendo? Por que você está passando por essa situação? Realmente, irmãos, parece muito contraditório o que eu estou falando com você, com relação a tudo que a Bíblia, que a palavra de Deus nos ensina. Como pode? Será que Deus prometeu exatamente como você está pensando que deve ser? Deus, irmãos, Ele não prometeu que seria assim. Muitas vezes é a sua angústia, é o seu desespero que te faz pensar que deveria ser assim. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. O Senhor falou aqui nesse texto que você não passaria pelas águas. Ele disse: quando passares pelas águas, você tem que passar pelas águas. É preciso passar pelas águas. E quando passares pelo fogo, o Senhor disse que você não passaria pelo fogo. Ele disse que você passaria pelo fogo. Mas os seus problemas, irmãos, ele tem te levado ao abatimento. Você se encontra fraco, você se encontra incapaz de sair dessa situação, porque o seu problema tem te abalado tanto, o seu problema tem te colocado num estágio que você não consegue sequer ter forças para durante a noite você orar, fazer uma oração a Deus e falar para o Senhor te livrar. Mas você no seu íntimo, você se questiona por que aquilo está acontecendo com você. O grande problema é que quando passamos por alguma situação, nós queremos nos comparar com outras pessoas e pior, achar que o ímpio, por ser ímpio, ele merece o mal. Enquanto você que é bonzinho, que é cristão, merece o bem. Então você acha que você é bom. Então as coisas boas têm que vir para você, porque você é bonzinho. Afinal de contas, você acorda de manhã, você lê a Bíblia. Quando você vai dormir, você ora. Eu sou bom. Eu não quero mal para o meu próximo. Se tiver que acontecer alguma coisa de ruim, acontece lá com um político, safado, ladrão. Tem que acontecer com ele. Acontece com o meu vizinho que não quer nada com Deus. Agora comigo não. Eu sou uma boa pessoa. Em Mateus,
5,45, o texto de Mateus diz o seguinte: o Senhor, Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Por acaso Deus, Ele faz distinção, Ele faz acepção de pessoas? Ele distingue o bem, o bom e o mal? Ele faz nascer o sol na minha casa porque eu sou bom, e a tempestade na casa do meu vizinho porque ele é mau? Não. O Senhor não faz distinção de pessoas. É muito importante que você entenda estas coisas, porque quando chegar o seu momento, você vai saber como agir. Porque pode ser que você está aqui nessa noite e ainda você não tenha passado por uma situação difícil, ou você ainda não tenha sido levado à prova. E aí você entenderá que é um processo necessário na vida de todos nós. São as provações, são as lutas, são necessárias na vida de todos nós. Nós precisamos passar por isso. E os irmãos vão entender por quê que eu estou dizendo isso para vocês. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está passando por este problema, ou por algum problema, o que você tem pensado com relação à sua situação, com relação ao seu problema? O que você tem pensado acerca do seu problema? Há uma tendência muito natural de acharmos que o problema que estamos passando, ou o irmão está passando, é porque ele está sendo punido por algum erro, por algum pecado que ele cometeu. E até mesmo você que está vivendo o problema esteja pensando assim, que eu estou sendo punido por isso, por achar que você está sendo castigado, e por isso que você tem que aceitar a punição de Deus para a sua vida. Não, mas eu estou passando por isso porque eu mereço, porque eu fiz isso e isso de errado, eu não deveria ter feito isso com Deus. E muitas vezes você, meu irmão, minha irmã, você que vê o irmão passando por um problema, por uma dificuldade, atravessando um problema de enfermidade, você fala: ele está passando por isso porque Deus está tratando com ele. Essa enfermidade é para tratamento. Todos terão uma resposta para o seu problema. Lembra? Os irmãos lembram de Jó? Ele estava passando por um problema. Jó estava atravessando fogo. Jó havia perdido praticamente tudo. Jó, ele estava passando por uma prova de fogo. E os amigos, Jó tinha alguns amigos. E é interessante, irmãos, que a vida de Jó começou com uma catástrofe. Os problemas dele começou com uma catástrofe atrás da outra. Ele foi perdendo família, ele foi perdendo bens, ele foi perdendo tudo o que ele tinha. E quando os amigos de Jó souberam que ele estava passando por aqueles problemas, os amigos foram ao encontro dele, foram visitá-lo. Os 3 amigos foram visitá-lo, foram prestar solidariedade, as condolências, os pêsames, porque ele havia perdido os filhos, ele estava passando por problemas difíceis. Então nós vamos lá e nós vamos consolar. E quando eles chegaram e eles se depararam com aquele homem
destruído, arrasado, acabado. Eles não conseguiram falar nada com Jó. A palavra diz que eles ficaram 7 dias em silêncio, acompanhando Jó. E após 7 dias ali com ele, o primeiro amigo se manifesta. Ele faz. E aí ele começa a fazer algumas comparações. Ele fala assim, ó, ele compara a experiência do amigo, ele compara a experiência dos outros. Olha só, Jó, por que você está passando por isso, Jó? Aí fala assim, olha, Juninho passou por um problema de asma. Ó, o Fábio está lá com o filho, com a sobrinha, o Fabrício está lá, enferma. Eu tenho os meus problemas. O filho está rebelde em casa, eu tenho os meus problemas, Jó. E aí eles chegam para Jó e falam bem assim, sabe o que está acontecendo com você? Eles falam bem assim, ó, ele compara a experiência de Jó com a dele, sem saber a dor que Jó estava sentindo, porque é muito fácil você comparar o problema do seu irmão com o seu, sem saber a dor, o sofrimento do irmão. E aí você fala bem assim, mas não é assim, o irmão está meio fresco. E aí você fica se comparando, não, eu passei por um problema semelhante, mas não foi assim. Esse primeiro amigo de Jó, ele era, segundo o que eu li, ele era o mais experiente, assim, o mais vivido, tinha mais experiência de vida. Então ele fazia comparações pela sua experiência de vida, pelo que ele já tinha visto. Mas ele via o problema de Jó, por mais grave que fosse, como algo frio, como algo natural e frio, que acontece com todo mundo. A experiência de vida de um não pode ser comparada com a dor do outro. Cada pessoa terá que viver a sua própria experiência com Deus. Aí o segundo amigo de Jó se manifesta. Bildade, ele argumentava sobre a vaidade da vida. Ele falava, olha Jó, tudo na vida é vaidade. As belas palavras são vaidade. Tudo é vaidade. Você deve ter feito alguma coisa errada, algum pecado que você cometeu, sabe, Jó? Alguma coisa, Deus, Ele está te punindo, Ele está te cobrando por isso que você fez, pelo que você fez. Alguma coisa de errado tem aí, Jó. Um belo discurso que todo homem é pecador e precisa passar pela prova, e precisa passar pelo problema por causa do pecado. Mas também, irmãos, um discurso desprovido de sentimento. Porque você dá um conselho, você falar para o irmão que está passando uma dor, uma dificuldade, e falar, irmão, mas deve ser alguma coisa errada que você fez. O que você está falando, o que você está dizendo para o seu irmão, você está falando, mas você não está sentindo a dor do irmão, você não está indo no sofrimento do irmão. E aí é fácil você julgar, você criticar, você condenar, quando não é você que está vivendo o problema. Jó teve um terceiro amigo que foi falar com ele, Zofar. Zofar era muito legalista, e ele faz acusações a Jó, e ele fala que ele está pagando pelos erros também que ele cometeu, que Jó não sabia direito das coisas, que Jó estava passando por aquilo, alguma coisa que Jó fez de errado. Zofar era um legalista e insensível ao sentimento também do amigo, que o amigo estava passando.
Então, irmãos, é importante nós sabermos que os problemas que nós estamos vivendo e passando, nem sempre os nossos problemas são por causa dos nossos erros e do nosso pecado. Porque muitas vezes Deus nos coloca à prova, porque Deus quer te preparar, Deus quer te fortalecer, Deus quer que você saia daquela situação fortalecido. Não é porque Ele está te punindo, não é porque Deus quer te fazer se humilhar, mas porque Deus Ele quer fazer que ao sair daquilo ali você saia muito maior e muito mais forte do que quando você entrou naquele problema. O seu grande problema não é porque Deus está se vingando de você por causa do seu pecado, mas sim para te aperfeiçoar, para te mostrar que Ele pode fazer na sua vida e na vida da sua família. Você está atravessando um problema, está passando por uma luta, Deus está trabalhando na sua vida. Existem pessoas que passaram pela prova rapidinho e saíram dela, e você ainda está nela. Você ainda está no meio do rio, e ainda nem começou a afundar, e a correnteza nem começou a te arrastar, você está entrando nele. Deus, Ele não abre mão, Deus não abre o caminho para você passar, mas após cada passo que você vai dando, Ele prepara para que você possa chegar seguro. Irmãos, quando nós passamos por um problema, quando nós sentimos que o problema está chegando, que a dificuldade está chegando, Edson, quando você descobriu, meu irmão, ali, que você estava com câncer de próstata, quando você viu aquilo ali, algo aconteceu com você, você ficou chocado pelo seu problema. Talvez na sua oração inicial ali, você tenha pedido a Deus que tirasse tudo do meio do seu caminho, para que quando você chegasse lá e falasse com o médico, olha, não é câncer, aquilo ali foi um engano. Esse é o desejo. Muitas vezes nós queremos que os obstáculos sejam retirados dos nossos caminhos, para que a gente possa passar seguro, tranquilo. Mas não é isso que o Senhor nos garante, não é isso que o Senhor nos promete. Ele não te prometeu que Ele vai tirar os obstáculos do meio do caminho para você passar. Ele não te garantiu isso, Ele não te prometeu isso. Muito pelo contrário. A ideia que temos de Deus é que Ele é obrigado a retirar todos os obstáculos do nosso caminho. E pensamos, mas eu sou filho. Se somos filhos, nada pode dar errado comigo. Tudo tem que dar certo. Será que realmente é assim, meu irmão? Será que Deus faz dessa maneira? Eu, sinceramente, acredito que não. Deus não nos prometeu ajudar antes do tempo necessário. Deus não nos promete fazer isso. Eu vou te ajudar antes. Mas não, o Senhor fala bem assim, olha, quando você chegar lá, que você se deparar com o primeiro obstáculo, quando você se deparar com o primeiro problema, eu vou estar ali do seu lado. Quando você chegar diante do obstáculo, olha, eu não vou retirar o obstáculo da sua frente. Não. Eu não vou retirar para que você possa passar tranquilo. Eu não vou retirar. Mas eu te garanto uma coisa: quando você chegar na frente do seu obstáculo, do seu problema, eu vou estar ali com você, do seu lado. Eu vou estar ali te sustentando, eu vou te segurar. Se você tiver que atravessar, eu vou te segurar e vou te jogar para o outro lado. Mas você vai ter que passar pelo obstáculo. Eu sou o teu Deus. Eu estarei com você em todos os momentos da sua vida. Eu não te abandonarei, diz o Senhor. Não se engane, meu irmão. Não se engane, minha irmã. Você vai ter que passar.
Você vai ter que passar e vai ter que encarar os obstáculos. Deus não vai retirá-los de diante de você. Deus não vai abrir caminho para você passar. Deus quer que você rompa, que você vença os seus obstáculos. E é isso que Ele manda te dizer nesta noite. Todo caminho tem obstáculos. E o grande segredo é que os obstáculos não vão sair do meio do caminho para você passar. Mas você precisará aprender a superar os obstáculos que serão colocados diante de você. Há um outro ponto. Há caminhos curtos que logo chegam ao fim, mas há outros que é preciso percorrer longas distâncias. Existem problemas que são passageiros, que passam muito rápido, irmãos. Que você dorme com ele e acorda sem ele, não é verdade? Agora há problemas que atravessam anos. Há problemas que atravessam décadas. Alguns problemas que você já sofreu tanto por eles que você já até esqueceu que eles existem, e aí você, não tem mais jeito, já nem falo mais nada, porque já não tem mais jeito, são tantos anos de sofrimento, e você aceita o problema como parte da sua vida. Esse problema isso aí já faz parte de mim, vou morrer com ele. Pode ser que antes de você começar a sua jornada, seja ela curta ou longa, queira que o caminho já esteja todo preparado, todo aplainado para você passar. O Senhor, Ele não te prometeu abrir caminho, mas Ele prometeu que irá estar com você, quando você estiver passando por Ele e os obstáculos surgirem. O Senhor não falou em Isaías, Ele não disse que Israel não passaria pela dificuldade, que eles não passariam pelas águas, mas falou que seria com eles. Deus não nos prometeu retirar os problemas de nós. Deus não disse que nós não teríamos problemas. Irmãos, o Senhor, Ele lamentou a cegueira e a surdez de Israel, que conseguia enxergar muitas coisas, mas eles não conseguiam ver o plano de Deus para a vida deles. E pior, eles acusavam o Senhor de não estar vendo o sofrimento deles. Esse texto que eu li para vocês, quando passares pelas águas, e o Senhor falou para eles: olha, vocês entendem tantas coisas, vocês conseguem ver tantas coisas, mas vocês não conseguem entender isso, vocês não conseguem ver isso. Entendam. Muitas vezes, meu irmão, você está surdo. Muitas vezes você não consegue entender o projeto de Deus para a sua vida. Você não consegue entender, você não consegue enxergar o plano de Deus, você não consegue ver o que Deus está fazendo com você e aonde Ele quer te levar. E aí você questiona a Deus: Senhor, será que o Senhor não tem visto o meu sofrimento? O Senhor não tem visto a minha angústia? Será? Que servo é esse que o Senhor não olha, que o Senhor não vê? É uma vida de problema, uma vida de sofrimento. Pode ser que o seu problema ainda não acabou. E por você achar que Deus não está vendo o seu sofrimento, por achar que Deus não está vendo o seu sofrimento, mas uma coisa eu te garanto:
Quando você chegar do outro lado, você verá o que Deus irá fazer na sua vida. Muitas vezes nós questionamos porque ainda nós estamos no meio do rio, porque ainda nós estamos ali no meio. E quando você chega no meio do rio, aí a profundidade aumenta, né? A correnteza é mais forte, não é assim? E aí você é levado a desistir, você é levado a desanimar. Mas quando você consegue atravessar o rio, irmão, quando você chega do outro lado, aí você chega do outro lado, aí você entende, aí você consegue visualizar todo o seu processo, e aí você glorifica a Deus porque Ele conseguiu, Ele te fez passar e atravessar seguro para o outro lado. Nós precisamos passar pelas águas, nós precisamos enfrentar a correnteza, para depois chamarmos pela promessa de Deus. Nós precisamos passar pelas águas, enfrentar a correnteza, para depois clamarmos pela promessa de Deus. Nem sempre o rio estará calmo para você passar. Nem sempre as águas do rio estarão rasas para você passar. Haverá momentos que a correnteza poderá te levar para o fundo. E vai ser exatamente ali que você poderá provar a presença de Deus. Irmãos, quando você chega lá, no fundo, e aí você vê que todos os seus recursos acabaram, que todas as suas forças se foram, você começa a afundar, a correnteza começa a te arrastar, só te resta uma alternativa. Qual alternativa te resta? Clamar pela promessa do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. E aí você clama, aí você grita: socorro, Senhor, socorre-me, ó Deus, porque eu não consigo mais. Senhor, a correnteza está me arrastando, Senhor, eu estou afundando e não há mais em mim esperança. E aí você clama pela promessa de Deus em que Ele te garantiu tantas e tantas coisas, que Ele seria com você, que Ele te sustentaria, que Ele te ajudaria, que Ele é a tua força, o teu escudo. E aí você começa a clamar pelas promessas de Deus, e a clamar, e a clamar, e a clamar, porque os seus recursos acabaram. Aí entra Deus, aí o Senhor entra com a providência, porque aonde o recurso do homem acaba, entra o recurso do Senhor. O Senhor entra com providência para resolver o seu problema. Aí, irmãos, a vida, ela passa a ter muito mais valor. Quando você está sendo levado ao último suspiro, e aí vem aquela mão que puxa. Aí quando você respira, aí você entende o valor da vida, aí você entende como foi bom você voltar a respirar, como foi bom você voltar a viver, porque você estava morrendo. E só entende o valor da vida quem está à beira da morte. Quem é passado pelo vale da sombra da morte, quando sai dele, entende o valor da vida. Enfrentar a profundeza do rio, enfrentar a sua correnteza, é o que te fará entender o valor da vida. Irmãos, em Daniel capítulo 6, Deus, eu gostaria de perguntar aos irmãos, Deus impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões? Eu pergunto aos irmãos,
Deus impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões? Não, Deus não o impediu. Deus não o impediu. A cova dos leões era um processo de aperfeiçoamento de Deus na vida de Daniel. Ele era um homem que não se dobrava, que não se rendia. Era um homem que não se vendia. E ele foi testado por sua fidelidade a Deus. Daniel pecou? Não. Daniel estava em pecado? Não. Mas ele foi provado por Deus. Deus não o impediu, mas não permitiu que lá dentro ele sofresse qualquer arranhão, porque foi exatamente lá dentro da cova dos leões que Deus estava com Daniel. Para um desavisado, para um desorientado, por que Deus me deixou entrar nessa cova se eu tenho honrado o nome dele? Por quê? Mas Deus deixou ele entrar na cova dos leões. E lá dentro, Deus manifestou o poder dele na vida de Daniel. A cova dos leões, meu irmão, foi uma trajetória obrigatória na vida de Daniel. Ele não tinha como pular aquela etapa na vida dele. Ele precisava da cova dos leões, porque de lá de dentro ele iria sair de lá fortalecido. Era de lá de dentro da cova que Deus ia dar força para Daniel, que ele ia entender o poder de Deus na vida dele. Os seus inimigos podem estar loucos para te devorarem, para te destruírem, mas eles não conseguirão, porque o mesmo que permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões foi o mesmo que ficou com ele e o mesmo que o tirou de lá. Então é esse Deus, meu irmão, que vai te tirar da sua situação. É esse Deus que vai caminhar com você na sua situação. E é esse Deus que vai tirar você dessa situação. Em Daniel 3, Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abdenego fossem lançados na fornalha. Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha. Simplesmente Deus os conduziu ao extremo, porque Deus queria provar na vida daqueles homens o seu poder. Quanto maior o seu problema, maior é o que Deus tem reservado para você, meu irmão. Não importa o tamanho do seu problema, maior é o que Deus tem reservado depois que você sair dele. Não se prenda ao seu problema hoje. Olha para frente, veja o que Deus vai fazer com você no futuro. A minha esposa falou que não é para falar mais dela. Ela falou, não cita meu nome mais, que você está me expondo muito. Mas eu vou citar o nome da minha esposa. A minha esposa, ela é assim, quando tem alguma coisa para ela resolver, coisa boa. Aí ela fala bem assim, eu não vejo hoje, eu já vejo assim, a semana que vem, quando aquilo já vai ter terminado. Eu tenho uma festa para acontecer daqui a 2 dias, e ela está cheia de coisa para resolver. Ela não olha os 2 dias anteriores à festa, ela vai fazendo, mas ela fala assim, eu quero, vamos supor que a festa vai acontecer na terça-feira. Ela já visualiza a quarta-feira, depois da festa. Não é assim que você faz? Você tem que visualizar o seu problema depois de superar, depois de vencer. Não viva o seu problema agora não, fique sofrendo por ele não. Creia que Deus vai te dar vitória. Aí você já tem que se ver lá na frente vitorioso. Veja a sua vitória lá na frente. É assim que nós temos que fazer.
Nós temos que ver a nossa vitória antes dela mesma acontecer. Você já profetiza que Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Amém. Quando andares pelas águas, não te afogarás, e quando pelo fogo, não te queimarás. Humanamente falando, qual era a possibilidade daqueles homens saírem daquele lugar sem estarem queimados ou mortos? Existe em nós alguma possibilidade? Estava conversando com Ezequiel em casa do noivo da Grace. Aí ele falou assim: cara, interessante, né, que aqueles homens que foram lançar os 3 na fornalha, quando eles foram lançar, eles foram mortos queimados, só com o calor, porque a fornalha ela foi aquecida 7 vezes mais. E aqueles homens que foram lançar, ao chegarem perto para lançá-los ali na fornalha, eles foram mortos pelo calor. Mas aqueles homens nem um fio de cabelo foi queimado, porque Deus não permitiu. A fornalha, ela não representou o final da vida daqueles homens. Humanamente falando, seria o final da vida deles. Mas a fornalha não representou o final de tudo. Não. Muitas vezes a fornalha representa o início de tudo. Os problemas que os pais da Valentina, eles passaram com a enfermidade da filha, ajudaram ou atrapalharam o crescimento dele. O problema é que a Tininha, o Ruberval passou, atrapalhou ou ajudou no crescimento da vida espiritual deles. De fato, eles saíram da guerra cansados, eles saíram da batalha abatidos, cansados, esgotados. Não foi Ruberval, não foi Tininha, mas uma coisa eu garanto: eles saíram de lá fortalecidos, eles saíram de lá melhores do que quando eles entraram. As experiências que deu o Ruberval e a Tininha foram muito maiores do que eles já tiveram na vida deles. Irmãos, a fornalha te faz crescer. O sofrimento, ele te faz se tornar um homem e uma mulher forte. Creia nisso. Não temas quando tiver que atravessar o rio. Nenhum dos homens que acabei de citar temeram ao terem que passar pelos obstáculos que enfrentaram. Obstáculos são degraus na vida, na sua vida e na minha vida. São obstáculos, são degraus que nós temos que ir vencendo um após o outro. Quanto mais degraus você tiver que subir, quanto maior o seu problema, mais do alto. Irmãos, quando você sobe num prédio muito alto, que você olha para baixo, você vê como as pessoas são pequenininhas. À medida que você sobe, você olha para baixo e você vê o tamanho das pessoas, elas diminuem. Quanto maior o seu problema, quanto mais você tiver que subir, quando você chegar no alto, você vai ver que o seu problema é pequeno demais para Deus. Os obstáculos, os degraus da vida vão te fazer entender que os seus problemas não são tão grandes assim. Porque à medida que você sobe, você olha com olhos de Deus e você começa a perceber que o seu problema não é tão grande assim, que o seu problema não é tão difícil de ser resolvido, porque Deus está com você, porque o Senhor está contigo. O diabo sempre tentará dizer para você: olha, você não vai conseguir,
Você não vai conseguir vencer esse problema. Mas o Senhor te manda subir. Sobe. Vai, sobe um degrau hoje. Amanhã você sobe outro. E à medida que você estiver subindo, que você estiver vencendo as suas barreiras, os seus obstáculos, você vai ver com os meus olhos. Você vai olhar lá de cima e você vai ver o tamanho do seu problema, quão insignificante ele é diante de mim, diante do meu poder. Irmãos, e para finalizar, em Mateus e nos Evangelhos, há um grande exemplo a ser citado para todos nós aqui. É um exemplo que relata a história da vida de Jesus. E eu te digo, meu irmão, eu te digo, minha irmã, a vida de Jesus, ela foi marcada pelos seus grandes feitos. A vida de Jesus, a trajetória de Jesus aqui na terra foi marcada. Nós vivenciamos as histórias vividas por Jesus nas nossas vidas. Nós compartilhamos todos os dias. Porque a vida de Jesus foi marcada pelos sinais. A vida dele foi marcada pelos feitos que ele realizou aqui na terra. Mas eu consigo entender, irmãos, eu entendo que a cruz foi uma trajetória necessária e fundamental na vida de Jesus. Jesus, ele poderia abrir mão da cruz? Há alguma possibilidade de Jesus ter aberto mão da cruz? Ele poderia chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu não quero a cruz, eu não quero ser crucificado, eu abro mão disso. Jesus, sendo filho de Deus, ele não foi poupado por Deus, ele teve que cumprir o seu ministério. Jesus, ele teve que cumprir. Teve um momento na vida de Jesus em que ele estava lá na cruz, e ele falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, que não seja feito a minha vontade. Qual era a vontade de Jesus naquele momento, meu irmão? Qual era a vontade de Jesus naquele momento? Jesus queria sair daquela cruz. Jesus não queria estar ali sofrendo, padecendo, pendurado numa cruz. Essa era a vontade dele, ele queria sair. Mas ele falou assim: que não seja feito a minha vontade, mas que a tua vontade prevaleça na minha vida. Se eu tiver que encarar a cruz, eu vou encarar a cruz. Se eu tiver que morrer por ela, eu vou morrer por ela, mas eu não abro mão da cruz. Se a cruz não fizesse parte da vida de Jesus, o que seria de nós? Deus não poupou o seu único filho e o levou à morte. Nós cantamos aquele hino: ficou marcado um dia de dor, pregado na cruz o meu Salvador. Será que Jesus queria aquele sofrimento? Será que Jesus queria passar por tudo aquilo? Não. Mas o amor dele era muito maior do que a própria vontade dele. Ele estava sendo levado a fazer aquele ato por amor. Era um ato de amor, então ele não podia abrir mão daquilo, aquilo fazia parte do plano de salvação. Para que nós estivéssemos aqui hoje, aquilo fez parte do projeto de Deus para que você estivesse aqui hoje.
Certa ocasião Jesus falou: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O simples fato de estarmos vivendo no mundo é que estamos vivendo o mal. O mal faz parte do mundo, nós estamos no mundo, nós estamos vivendo o mal porque o mundo é mau. Embora pareça bom, esteja enganando e levando a muitos, porque parece bom, mas não é. Vocês sabem que o mundo não é bom, o mundo é mau, as pessoas são más. Mas existem maus que são necessários para o nosso crescimento. Existem maus que são necessários para o crescimento do servo do Senhor. Mas o Senhor tem nos livrado, porque essa é a vontade de Deus, meu irmão. Para mim, essa é a vontade de Deus para a sua vida. E o Senhor me pediu para trazer essa palavra aqui nessa noite. O Senhor falou ao meu coração e o Senhor confirmou antes de eu iniciar essa palavra, porque existem pessoas aqui que estão passando por problemas. E existem pessoas aqui entre nós que já fizeram esse questionamento com Deus. Agora, não existe nada maior do que o amor de Jesus. Não existe nada maior do que o amor de Deus. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, para nos resgatar, para nos dar a vitória.